Boa noite, gente. Boa noite, gente. Tudo bem? Tudo bom com você? Que bom que você está aqui essa noite. Eu creio que Deus e os céus estão com uma expectativa muito grande do que está acontecendo aqui essa noite, porque Ele, de antemão, já havia preparado esse momento para a sua vida. Deus nos trouxe até aqui neste lugar. Não é apenas uma sexta-feira, é uma sexta-feira a qual nós estamos nos colocando diante da presença de Deus. E toda vez que nós nos colocamos diante da presença de Deus, o nosso Deus que permanece o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente, Ele responde à nossa atitude de fé. Eu estou falando que Deus dos céus, que criou os céus e a terra, Ele responde à atitude de fé, a sua atitude de fé, de estar aqui essa noite, de estar se colocando diante da presença dEle nessa noite. Deus tem uma palavra diretamente fresca, um aroma suave sobre a sua vida, e eu sei que Deus é poderoso para cumprir toda a palavra que Ele mesmo tem lançado sobre você. Nós somos apenas vasos nesse lugar, e a fonte, ela não se esvazia nunca, a fonte não cessa nunca. A fonte é o próprio rio de Deus que está correndo aqui essa noite. Eu sei que muitos já puderam sentir isso aqui essa noite, mas sabe de uma coisa? Ainda tem mais porção de Deus generosa, abundante, sacudida para as nossas vidas. Você pode dizer um amém? Gente, estou empolgado hoje, porque quando nós escutamos aquilo que Deus está querendo dizer para nós, isso nos empolga, nos aviva, nos traz renovo. Talvez não foi essa circunstância que você chegou aqui essa noite, talvez não foi assim que você chegou aqui, mas saiba que eu creio na palavra de Deus, e eu creio que ela é viva e eficaz. Ela pode trazer do morto a vida àquele que estava morto. Ela tem poder para juntar os ossos, formar a carne e trazer do monte de ossos um grande exército. Essa é a palavra de Deus que não se perde, não falha nunca. Estará sendo ministrado agora neste lugar mais uma vez, e você pode dar um glória a Deus aí onde você está. Aleluia. Abra a sua Bíblia comigo, livro de 1 Samuel, capítulo de número 16, verso de número 11. É uma alegria estar recebendo tantas pessoas também nas redes sociais. Você que está aí na sua casa, é uma alegria poder estar nessa sexta-feira, estar passando esse tempo com você aí na sua casa. Esse é um momento maravilhoso que Deus nos elegeu, nos escolheu para estarmos vivendo nessa terra. Você já conseguiu achar aí 1 Samuel capítulo 16, verso de número 11, diz assim: Então Samuel questionou a Jessé: Estes são todos os seus filhos? Esses são todos os filhos que tens? Ao que Jessé respondeu: Bem, ainda tenho o caçula, mas ele ficou cuidando das ovelhas. Então Samuel prontamente ordenou a Jessé: Manda buscá-lo, porque não sentaremos para comer enquanto ele não estiver presente. Eu vou ler de novo aqui a passagem, diz: Manda buscá-lo, porque não sentaremos para comer enquanto ele não estiver presente. Sabe, o tema da mensagem que Deus ministrou ao meu coração essa noite é: enquanto você não chegar, ninguém senta. Enquanto você não chegar ao local Deus tem preparado para você, ninguém senta. Há uma expectativa nos céus para que nesse tempo nós venhamos a romper os limites, romper as fortalezas, romper as dificuldades, os problemas, e chegar no lugar a qual Deus tem preparado para aqueles que o amam. Enquanto você não chegar lá, ninguém senta. Os céus estão de pé esperando você chegar no lugar que Deus preparou para você. O que está acontecendo aqui? Samuel, o profeta Samuel, está durante o período do reinado de Saul, primeiro rei de Israel. E Saul agora não acha mais graça diante de Deus. Deus se desagrada de Saul, e ele envia o profeta até a casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel. Jessé
estava lá com todos os seus filhos, e ele recebe a notícia de que estava vindo Samuel até a casa dele. Então ele começa a preparar todas as coisas, mas a gente, lendo o texto, consegue entender que Davi não estava participando dessa preparação. Davi era o mais moço da casa. Nós sabemos que dentro da cultura hebraica, a herança dos filhos começava com o primogênito, o mais velho, e assim subsequente. Então, Davi, ele não teria quase direito a herança nenhuma, ele não participava muito daquilo que o pai tinha, ele era um filho um pouco mais distante, porque a tradição assim o colocava. Ele também tinha algumas peculiaridades na vida, ele era um pouco diferente. Uma diferença genética faz com que Davi tenha os cabelos ruivos, e essa falha, digamos assim, genética, traz com que ele teria um pequeno defeito, que era a cor do cabelo. Por isso, aqueles que nasciam com defeitos nas casas, eles não eram deixados juntamente dentro do lar, eles eram separados. Você vai ler em Salmos depois, quando Davi começa a falar que ele foi retirado do meio dos montões de lixo. Por quê? Porque Davi provavelmente vivia na casa dos funcionários. Davi não participava ativamente dentro da sua casa. O que ele tinha? Apenas um pequeno rebanho, porque mesmo assim ele continuava sendo filho de Jessé. Ele cuidava dos afazeres da fazenda de Jessé. Ele estava ali atrás de um pequeno grupo, rebanho de ovelhas malhadas. As ovelhas malhadas não eram as ovelhas de primeira, eram as ovelhas já de segunda ou até mesmo de terceira linha dentro da criação. As ovelhas de primeira linha, elas eram mais caras, mais valiosas, e as malhadas, elas não tinham tanto valor assim. Ele estava cuidando de ovelhas que não tinham tanto valor assim aos olhos humanos, mas ele, como um bom pastor, cuidava dessas ovelhas até mesmo com a sua vida. Defendia elas a unhas e dentes, se posicionava diante delas assim, de uma forma exemplar. Aquilo que você carrega hoje, que você vive, a circunstância que você vive hoje, talvez não é a melhor circunstância que você talvez desejaria viver, talvez não é o melhor lugar que você gostaria de estar, mas saiba uma coisa: dedique-se com toda a sua força àquilo que Deus colocou diante das suas mãos. Dedique-se com toda a força diante daquilo que Deus tem colocado diante de você, porque no momento certo ninguém está te vendo, mas Deus continua te vendo, e no momento certo as coisas acontecem. Davi estava aqui sem se preocupar com o que estava acontecendo à sua volta, apenas focado naquilo que Deus havia dado para ele. Momentos que nós estamos vivendo não são momentos para estar reclamando daquilo que estamos passando, mas aproveitar aquilo que Deus está nos proporcionando no meio desse momento que estamos vivendo. Davi, quando estava ali, então, ele não tinha o convívio da casa, por isso que o pai não chama ele. O pai chama apenas os irmãos fortes, bonitos, com estatura diferenciada. Ele sabia que quando como o profeta estava vindo, não estava vindo por um acaso. Toda vez que o profeta se movia, porque algo grandioso estava para acontecer. Então o pai Jessé elege os filhos que deveriam estar na presença, mas o Deus que conhece todos os corações, ele não escolheu apenas alguns filhos, ele enviou o seu único filho para todos aqueles que o recebem se tornarem também filhos e filhas de Deus. Você não está aqui porque foi um acaso, não. Deus deu uma oportunidade única para transformar as nossas vidas. Quando nenhum homem nessa terra via, Deus já estava os olhos atentos sobre você e já viu uma palavra sobre você também. Ele não é chamado como talvez por muitas outras festas e ocasiões não tinha sido chamado. Então ele continua a fazer aquilo que ele estava fazendo. E sabe, quando nós estamos fazendo aquilo que comumente estamos fazendo, nós somos surpreendidos pelo agir de Deus. Porque o que Deus faz, Ele surpreende-nos durante a caminhada. É isso que Ele faz. Então não se assuste se Deus te colocar em lugares que você jamais imaginou estar.
Não se assuste se de repente, como num piscar de olhos, as coisas mudarem do dia para a noite, porque com Deus é assim, não é condicionado ao nosso tempo ou ao nosso momento, não está dentro da nossa esfera de entendimento. Quando Deus decide fazer, Ele apenas pensa e as coisas acontecem, ou melhor, Ele apenas fala e as coisas acontecem, Ele apenas diz haja e tudo é feito quando nada existia. Assim como para Davi estar naquela mesa seria algo improvável, talvez para você hoje há lugares improváveis de você estar, mas quando Deus deseja mostrar o seu favor, ninguém senta até você chegar. Ninguém senta até você chegar. Fale para alguém: ninguém vai sentar até você chegar. Declare isso para uma pessoa: ninguém vai sentar até você chegar. O que Deus preparou para você é seu e ninguém pega. Calma. Aquilo que é seu, ninguém vai tomar aquilo que é seu em Deus. Não tem como, porque Deus preparou exclusivamente para você. É feito no seu tamanho, na sua estatura, na sua medida. É algo que você pode suportar e só você pode realizar em Deus. Não há possibilidades de outra pessoa ocupar aquilo que Deus preparou para você. O que é seu, ninguém pega. Sabe, não fique com medo quando perder algumas coisas, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Não fique com medo, não fique com medo de perder algumas coisas, porque apenas sai da sua vida o que nunca foi seu. Deus só vai tirar de nós aquilo que nunca foi nosso. Ele vai apartar de nós, por quê? Porque para vir aquilo que é dele, precisa se abrir espaço. Deus está movendo a terra nesse último ano e abrindo espaço para mover da glória dele. Pessoas ainda estão trancadas, estão assim, não estão abrindo o coração, mas precisam abrir para que entre aquilo que é de Deus em suas vidas, entre aquilo que é de Deus nos seus relacionamentos, entre aquilo que é de Deus na sua história. Precisa abrir espaço. Davi, ele vive um tempo que eu posso chamar assim, o tempo do anonimato de Davi. Ninguém conhecia Davi, a não ser a família ali que vivia na fazenda junto com Jessé. E nesse tempo do anonimato, era apenas o nome do tempo, porque no tempo do anonimato, Davi aproveitou para gerar algo nele que ninguém poderia tirar dele. No tempo do anonimato, ele serve para aprimorar as suas técnicas e gerar unção. E a unção sobre a sua vida, ninguém tem poder de tirar de você isso, porque aquilo que você gera no secreto te mantém em pé por toda a vida. Sabe, era no anonimato que Davi estava lá cuidando das ovelhas e brincando com a funda, que depois lá na frente ele derruba o gigante. Foi no anonimato que ele pôde experimentar vários tipos de pedra e saber qual que era a pedra que tinha maior velocidade, potência e precisão. Foi no anonimato, talvez brincando com as folhagens, com as árvores. Hoje eu vou usar apenas pedrinhas menores para derrubar, eu quero ter precisão. Foi no anonimato que Davi foi treinando as suas técnicas. Também foi no anonimato que ele matou leões e ursos e ninguém sabia que isso havia acontecido. Foi no anonimato que Davi estava sendo preparado, e toda a preparação no anonimato, quando estou diante de Deus, gera unção em nossas vidas. Era no anonimato também que talvez Davi estava lá sentado sobre as pedras, olhando as poucas ovelhas, com a sua harpa, salmodiando a Deus.
sem imaginar que pessoas, ao passarem distante, ouviam uma voz de alguém que salmodiava muito bem, dizia que ele era um bom tangedor de harpa, ou seja, tocava com uma excelência extrema. Só foi descoberto isso quando precisou alguém que tangesse uma harpa para que o espírito que estava atormentando Saul saísse da vida dele. Foi no anonimato que isso foi gerado, e na hora certa isso foi revelado. É a hora certa de Deus que o seu anonimato é exposto. O que você gera no secreto é revelado no momento certo em público. Não tente forçar para aparecer em público aquilo que você nunca gerou no anonimato, mas saiba, se você está no secreto gerando unção, o momento certo está chegando sobre a sua vida, porque Deus está levantando pessoas para serem usadas dentro das suas casas, dentro das suas empresas, lá no setor que você trabalha, e isso está sendo gerado aonde? Nesse momento, no secreto. Sabe, aquele conhecido que talvez não sabe mais o que fazer, está desesperado, precisa de uma palavra de ânimo. Onde ele vai encontrar? Em você que está revestido de unção e autoridade de Deus, em você que está se enchendo da palavra de Deus, em você que está buscando a intimidade de Deus. Há em você uma palavra, há em você uma unção que está sendo gerada no secreto, e Deus vai começar a erguer você, e vai começar a usar você, e vai começar a surpreender você. Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, coloca-os entre os príncipes do seu povo. Davi em Salmo 113, ele sabia o que era isso, ele sabia do que era sair do anonimato, sair sim do pó, sair do meio da necessidade e ser erguido entre os príncipes. Se tornou o príncipe, o rei de Israel. Ele se tornou o rei que está acima de muitos outros. O nome, a figura que o lembra, a estrela de Davi, está colocada ao símbolo da bandeira nacional de Israel. Então não foi algo gerado apenas para aquele tempo, foi algo que marcou a história. Deus faz assim, pega pessoas improváveis em tempo que não é oportuno, ergue eles do pó para marcar a história. Nós pensamos na nossa casa, mas Deus nos leva muito além daquilo que nós pensamos, porque nós vemos diante das nossas possibilidades, mas quando estamos dentro da nossa possibilidade, é aquilo que nós podemos. Quando nós estamos nas impossibilidades, é aquilo que Deus pode através de nós. E sabe o que está acontecendo? Chegou um tempo que nós estamos vivendo, que nós temos que parar de olhar para só as nossas possibilidades e dizer: Pai, me leva nas impossibilidades, porque é para viver em milagres que eu quero viver. Deus tem poder para alterar a sua vida com apenas uma palavra que venha dos céus. Enquanto houver fé, enquanto houver fôlego para soprar, enquanto o dia nascer, haverá esperança em Deus que pode fazer todas as coisas. Se você está aqui essa noite, há esperança no Deus que pode fazer todas as coisas. Se você acordar amanhã de manhã, continua tendo esperança no Deus que pode fazer todas as coisas, mas aí é impossível acontecer. Por isso é que Deus pode fazer todas as coisas, porque Ele é especialista em tornar realidades aquilo que para nós é impossibilidades. A honra de Deus vem para aqueles que se mantêm nele. Olha, Abacuque diz: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Pode estar o caos instaurado, eu ainda continuarei no Deus da minha salvação. Pode amanhã tudo virar ruínas, eu ainda continuarei no Deus da minha salvação. Quando nós nos mantemos nele, a honra vem,
porque nós nos mantemos nele, a honra vem. Eu declaro sobre a sua vida, sobre a sua casa, a honra de Deus está vindo, porque está passando os dias e você está se mantendo na presença dele. Agora, não se preocupe com o frasco, mas procure produzir a essência. Como assim, pastor? Aqui, quando Samuel chega, ele começa a ver os irmãos que eram apresentados a ele, e no seu coração ele dizia: é esse, olha só. Porque com Saul foi assim. Saul, diz a palavra, que ele era o maior entre todos em estatura. Quando se olhava por cima das cabeças, só via ele. Diz que ele era belo, forte, formoso, sabia, habilidoso em guerra. E o povo disse: é Saul. E Deus falou: ok, então é Saul. Saul foi eleito pelo povo e deu no que deu. Davi foi achado por Deus e se tornou quem Deus queria que ele fosse. Você talvez se olha no espelho e diz: mas eu, Deus, como pode ser eu? Se Deus colocou os olhos diante de você, não adianta os indicadores dessa terra dizer que não, porque se Deus disse sim, vai acontecer na sua história. Agora não se preocupe muito com o frasco, não se preocupe muito, se preocupe em produzir essência. Os irmãos eram fortes, eram de boa aparência, mas eles não tinham a essência que Deus desejava. Os irmãos, eles tinham toda a apresentação que talvez a aprovação que o povo desejava, mas Davi tinha a aprovação do Deus. Não importa você ter a aprovação de todas as pessoas e não ter a aprovação de Deus. O que importa é saber que diante de todos os processos há uma aprovação de Deus sobre a sua vida, porque se isso é na sua vida, o que acontece? Nada impede você de chegar ao propósito que Deus tem para você. Davi era o frasco mais improvável, mas ele continha o melhor perfume. É por isso que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios dessa terra. É porque diante das coisas mais improváveis, diante das coisas mais improváveis, sim, Espírito Santo, que existem as melhores essências. Então, depois de passarem todos os homens, todos os filhos, Samuel pergunta: mas não tem mais ninguém? Aí o pai Jessé diz: tem um, é o mais moço, só que ele não está aqui agora, ele está no campo cuidando das ovelhas. Mas é seu filho, né, Jessé? Eu já perguntarei, mas ele é seu filho. Mas ele é o mais moço, sabe? Eu apresentei aqui o melhor da minha casa. Eu apresentei os mais bem formados, os mais belos, os mais inteligentes. Eu apresentei os que têm mais possibilidades de se darem melhor na vida. Mas o que Deus queria não era aquilo que Jessé achava que fosse. O que Deus tinha era mostrar para todo mundo que Ele não vê aparência, Ele vê coração. Assim como uma fina especiaria, ela é guardada e reservada em lugar secreto, é quase isso que Deus estava fazendo com Davi lá no meio do campo. Uma fina especiaria que não poderia ser colocada à mesa
para qualquer refeição, tinha que ser colocado apenas um ingrediente secreto, aquela fina especiaria apenas para o momento certo. Ele estava reservado, estava sendo preservado por Deus. Algumas coisas não acontecem na nossa história, não porque Deus esqueceu da gente, mas porque nós estamos sendo preservados. Nós somos essa fina especiaria sendo preservada, reservada para o momento certo. Não diga para Deus: Deus, nunca acontece comigo. Não, é um tempo que Deus está reservando você para usar você no momento certo. Ele estava sendo preservado, Davi, pelo tempo, pela aparência, talvez pelo próprio esquecimento da família, mas ele estava sendo preservado. Ele estava sendo preservado pela improbabilidade, ele estava sendo preservado de sofrer antecipadamente algumas coisas, ele estava sendo preservado talvez de vir para dentro da casa e começar a viver uma vida e esquecer dos princípios de Deus. Lá quando ele estava no meio do campo, ele tinha liberdade de estar salmodiando o que ele queria salmodiar, ele podia falar com Deus na linguagem dele. Sim, lá ele não tinha muitas regras assim a cumprir, apenas a cuidar do rebanho e se colocar de coração aberto e puro diante de Deus, sabe? Não havia reservas, não tinha que se apresentar com uma roupa muito bonita ou falar muito bonito diante das pessoas. Eram ovelhas, ele estava ali, ovelhas e Deus, sabe? Quando você está no momento teu do secreto, não tem muitas coisas que você precisa preparar, apenas rasgar o coração e deixar fabricar essência diante de Deus, se alinhar com o propósito de Deus. Deus sempre na história reservou um homem ou uma mulher para transformar e fazer a diferença. Deus tem capacitado pessoas, sim, eu falo isso com toda a graça de Deus que está aqui essa noite. Deus tem preparado pessoas para esta geração, não vai ser para a próxima, nem para que ficou para trás, porque é impossível, mas para esse momento exato, reservado homens e mulheres para fazer a diferença. É para fazer a diferença mesmo, mas tudo que está guardado, um dia chega que terá que ir à mesa. Mas enquanto ele não chegar, ninguém senta. Ninguém senta enquanto ele não chegar. Todos que foram apresentados não estavam à altura que Deus precisava para aquele momento. Mas havia alguém naquele lugar que era na medida, no aroma certo para aquele momento. O que é preparado para você, as circunstâncias não tiram, as circunstâncias não tomam, a pandemia não leva. Filipenses 4, versículo 6 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pastor, não está terminando essa pandemia, não aguento mais. Eu pensei que final de ano a gente ia comemorar com uma fogueira e botar todas as máscaras lá. Quem pensou isso? Mas ainda não aconteceu, calma. Sei que nós estamos ansiosos para que esse momento passe, mas calma, aproveita para ser erguido em Deus, aproveita para gerar essência em Deus. Há um lugar em Deus preparado para você, apenas permaneça, confie e se estabeleça nele. Permaneça, confie e se estabeleça nele. Ele não perdeu o controle de nada. Então, estava ali o profeta e diz: vai chamá-lo, ele. E eu penso um servo saindo da casa, correndo, desesperado, chegando no campo, gritando com Davi: Davi, Davi! E Davi lá, salmodiando a Deus, salmodiando a Deus. De repente ele escuta aquele servo chegando, ele olha, opa, é alguém da casa de papai que está chegando. Davi, corre para casa. Eu não sei você,
Mas se eu estivesse em algum lugar e minha mãe ou meu pai me chamassem quando eu era pequeno, corre para casa, coração, ó, tum, 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 disparava. Eu já começava a pensar, como é que o pai ficou sabendo daquilo, como é que a mãe ficou sabendo daquilo, coisa que eu nem tinha feito. Eu não sei se Davi ia correndo, mas eu não iria correndo para casa, eu iria pensando, e agora, como é que vai ser chegando em casa, meu Deus, será que o papai descobriu? Corre, que Samuel está esperando por você. Aí o coração de Davi provavelmente caiu quase pela boca, porque quando Samuel está chegando na cidade, os líderes da cidade perguntam assim: profeta, a sua vinda é em paz? Por quê? Porque o profeta tinha poder de Deus suficiente de dizer assim: não é em paz, e declarar uma palavra e pessoas morrerem. Quando ele sabe que é Samuel que está esperando ele, creio eu, que ele pensou, o negócio ficou feio mesmo, porque até o profeta sabe o que aconteceu. Ele vai para casa e pensando, porque há possibilidade de Davi ter ajudado a preparar a festa, preparar a mesa e não participar dela. Será que deixei alguma coisa faltando? Na cabeça dele não passava em sentar à mesa, na cabeça dele passava talvez em servir a mesa, porque Davi não tinha, claro, o conhecimento do que estava acontecendo. Davi está lá pensando: nossa, será que eu deixei alguma coisa desarrumada ao visitante de honra, ao convidado de honra, que na cabeça dele era Samuel, o profeta. Davi pensava que Samuel era o convidado especial, mas aquele momento era especial porque Deus havia elegido Davi. O momento que ele estava esperando, que não era dele, se torna um momento dele sem ele saber. É assim que as coisas acontecem em Deus. O seu momento talvez você não vai nem perceber, mas quando Deus fazer, já está acontecendo. Você vai dizer: nossa, era isso, uau, era para mim, é isso que Deus tinha para a minha vida. Sim, por quê? Porque quando Deus faz, nada pode impedir o seu fazer. Davi não sabia, mas ele estava prestes a começar a desfrutar as bênçãos geradas por se manter diante de Deus. Davi não sabia, mas iria iniciar um processo de um derramar abundante de bênção sobre a vida dele. Davi não sabia, mas ele estava indo talvez com medo em direção àquilo que ia transformar a sua história. Nós não sabemos, mas talvez nós estamos andando esse último ano com muito medo, assim, porque vai que acontece alguma coisa e dá errada. Esse é o nosso pensamento, esse era o pensamento de Davi indo à casa do pai. Mas saiba de uma coisa, que toda vez que se você se coloca em rumo, em direção à casa do pai, o que vem não vem trazer dano à sua história, o que vem não vem humilhar você, o que vem não vem desprezar você, porque tudo aquilo que vem da parte de Deus, da parte da casa de Deus, é para trazer honra à sua vida. Eu quero ir finalizando por aqui. Davi chega diante de Samuel e diz que quando ele chega, Deus fala ao profeta: é esse. O profeta, ele tinha a clareza de ouvir a voz de Deus, ele não se confunde nesse momento, porque a mesma voz que falou: não é este, não é este, agora diz: é este. Mas Samuel provavelmente olhou para Davi e pensou: nossa, como enganado com o meu coração, né? Me enganou nesse momento, porque por várias vezes ele pensou que eram os demais, mas Deus mostra que Ele faz coisas
que nós não conseguimos compreender a maneira que Deus faz as coisas acontecerem, nós não compreendemos. Não tente compreender os milagres de Deus na sua vida. Milagres não são feitos para serem compreendidos, são feitos para serem desfrutados, são feitos para serem celebrados, são feitos para que nós venhamos dar glórias a Deus. Davi não sabia, mas naquele momento estava acontecendo um processo nos céus, na terra, na vida dele, ligando ao propósito de Deus. E eu não sei se você sabe disso, mas quando nós estamos debaixo da obediência da palavra, você para de correr atrás das bênçãos, e as bênçãos começam a correr atrás de você. Ei! Deuteronômio diz: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, vocês serão abençoados na cidade, vocês serão abençoados no campo, os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas, vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho, fugirão por 7 caminhos. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. Quando você se mantém diante das circunstâncias, quando você se mantém diante das circunstâncias contrárias que a vida nos apresenta, Deus na hora certa te ergue e te honra. E juntamente com o erguer de Deus, com o levantar de Deus, com a honra de Deus, todas as bênçãos espirituais, eu estou profetizando isso para quem tem fé essa noite, porque não são as minhas palavras, é o que a Bíblia Sagrada diz, que todas as bênçãos acompanharão aqueles que permanecem em Deus. É tempo de permanecer em Deus, é tempo de se erguer em Deus, é tempo de dizer: Pai, eu estou num anonimato total, ninguém me vê, ninguém olha para minha casa, parece que todas as circunstâncias estão sendo fechadas diante de mim, mas eu continuo firme na rocha, eu continuo firme em Deus, eu continuo firme em Ti e jamais serei abalado. Aleluia! Se coloque de pé onde você está.